Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste, todos os créditos ao canal da Revista Oeste. O link do canal deles está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os vídeos. Agora no programa. Numa delas, o ministro Edson Fachin afirmou então que o judiciário enfrenta uma crise institucional. Questionado sobre uma possível tensão com o legislativo em meio ao caso do senador Alessandro Vieira, que relata pressão de ministros com ameaça de cassação e perda de elegibilidade, vamos acompanhar o que disse o ministro Edson Fachin. Eu entendo que não há crise institucional entre o Poder Judiciário e o Legislativo. Há compreensões distintas sobre um determinado fenômeno, por exemplo, qual é a abrangência de uma determinada CPI, qual é a sua pertinência temática, mas de modo algum se colocou em questão e não se deve colocar em questão a importância do parlamento fiscalizar todos e a todas as instituições por meio de CPI. Quem nada deve, nada teme e, portanto, não há crise institucional. Há percepções distintas. Bom, sobre a recomendação de indiciamento dos 3 ministros do Supremo, Fachin repudiou a iniciativa do senador Alessandro Vieira. O caminho de indiciamento por conta de decisão judicial nos parece que não é um caminho adequado. Eu defendo que, quando não se concorda com uma dada decisão, o caminho adequado é o recurso, é recorrer, é contestar, impugnar a decisão e não atacar a própria institucionalidade. Bom, também foi perguntado ao ministro Edson Fachin sobre o envolvimento dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes no escândalo do Banco Master. Há referências a ministro do Supremo Tribunal Federal. Nenhuma instituição é imune ao escrutínio. Nenhuma instituição, nenhuma pessoa. Agora, isso há de ser feito de maneira adequada, ou seja, fazer nos termos em que o processo constitucional, em que as normas procedimentais prevêem. E isto sendo feito, esta crise, que não nasceu dentro do Supremo Tribunal Federal, não será pelo Supremo Tribunal Federal ocultada. Carlos Cauti, muito boa noite. Daqui a pouco eu trago o trecho da Tawane Catan, que justamente perguntou sobre abuso de autoridade, mas quero te ouvir aí sobre essas declarações do ministro Edson Fachin, que nas palavras dele não há crise institucional, há, como ele disse, compreensões distintas dos fatos. O presidente Edson Fachin não sabe o que está falando, então inadequado pelo papel que está desenvolvendo, está desenrolando, ou ele mente sabendo de mentir. Porque claramente estamos numa das piores crises, se não a pior crise da história da República. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, mestre Alexandre. Boa noite, doutor Marcília. Boa noite ao nosso público. Não, assim, o judiciário, o presidente Fachin disse que não vive uma crise institucional com o legislativo. É pior. Vive uma crise moral, porque temos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal que foram pegos com as mãos na marmelada, um recebendo via esposa 129 milhões de reais do Banco Master, e o outro em sociedade, era sócio de fundos ligados ao Master e utilizados para lavar dinheiro do PCC no resort do Paraná, e está tudo bem. E não tem crise nenhuma, e a reputação ilibada desta turma continua imaculada. Não, é óbvio que ele está ou acha que os brasileiros são 200 milhões de tontos que não sabem ler e escrever, ou ele está mentindo tentando defender o indefensável. Porque, e diz que não se pode utilizar instrumentos diferentes do que normais percursos para resolver esses problemas, mas quais? Exatamente, se nem ele como ministro, como presidente do Supremo Tribunal Federal teve a coragem de levantar um dedo e pedir, pelo menos solicitar, que ministro Dias Toffoli dê um passo para trás, se afaste até que as investigações em relação ao Banco Master terminem. Mesma coisa com o ministro Alexandre de Moraes. Silêncio tombal por parte de Fachin. A única ação que ele fez, que foi esse projeto de código de ética, está sendo esculachado
pela tríade Moraes, Gilmar e Toffoli, que obviamente não querem nenhum controle sobre as operações espúrias que levam adiante, temos o Tayaya de um lado, 129 milhões do outro, o Gilmar Mendes que aparelhou até a CBF, e depois a gente se pergunta por que a seleção vai tão mal, e óbvio que eles não querem controle nenhum, e o Fachin sendo humilhado dia sim, dia não, no próprio Supremo. Então, e só para terminar, Paula, o Fachin insiste dizendo que é necessário recorrer de decisões judiciais que não se concordam, para quais não se conformam. Recorrer para quem, cara pálida? Ao próprio Supremo, composto por pessoas, por ministros com evidentes indícios de grave corrupção. Então vamos recorrer para quem exatamente? Então assim, a realidade vai pegar essa turma pelas orelhas. O belo dia que chegará um Senado intolerante em relação a esses casos de corrupção e de vergonha institucional que o Supremo está se tornando para a República e vai cumprir o seu papel de empichar um por um todos os ministros que se tornaram indignos de cumprir o papel pelo qual foram nomeados. Foi a nossa repórter, Tauane Catan, que esteve nesse evento na FGV na manhã de hoje em São Paulo, questionou Edson Fachin sobre o possível abuso de autoridade e ameaças de ministros ao senador Alessandro Vieira. Vamos acompanhar o que ele disse. O senhor não configura abuso de autoridade, já que já foi pedido até mesmo cassação e inelegibilidade contra o senador Alessandro Vieira? Eu desejo a vocês um bom trabalho, uma boa manhã. Ainda deu risada. Essa foi a resposta, Alexandre, que nossa repórter Tauane Catan recebeu do ministro Edson Fachin quando perguntou se não poderia configurar abuso de poder a iniciativa do ministro Gilmar Mendes contra Alessandro Vieira. Parece que ele combinou com o ministro Moraes, né? Na hora de alguma pergunta inconveniente, a gente não responde. Não tem resposta, vai responder o quê? Interessante o eufemismo que ele usou, né? Distintas compreensões. O que significa isso? Igual a incompreensão. Ninguém entende o que o Supremo está fazendo. Completamente fora da lei. E tem uma questão básica. Ora, se o Senado é quem precisa fazer a sabatina do Messias, aprovar o Messias, porque se não aprovar o Messias não entra, não piora... Se o Messias não entrar, não vai piorar o Supremo, né? Se o Senado aprova, obviamente, nem é preciso dizer, o Senado também tem o poder de reprovar. Se o Senado tem o poder de aprovar e de reprovar ministro do Supremo, o Senado é, portanto, o órgão fiscalizador do Supremo. E foi o que fez a CPI do crime organizado, através do seu relator. Deu 6-4, negando, fechando a CPI, mas os fatos ficam. E os fatos foram lá relatados. Fatos que foram realizados por ministros do Supremo. A revelia com a Constituição de que eles são guardiões. Portanto, já não podem mais continuar no Supremo se não se alinham ao Supremo. Eles não são modificadores, eles não têm poder para modificar a Constituição. Quem tem esse poder constituinte é o Congresso Nacional. Eles têm o poder, sim, de julgar leis que supostamente estejam contrariando a Constituição, mas não de julgar a Constituição. E é o que eles têm feito, né? É muito mais do que passar por cima do Congresso, é passar por cima da Constituição. Já que o Alexandre fez menção, vamos só lembrar que na sexta-feira passada o ministro Alexandre de Moraes se recusou a também falar com a nossa repórter Tauane Catan num outro evento. Ministro, prazer, Tauane, eu sou da imprensa. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Ministro, em relação à democracia, como existe democracia em meio a tantos escândalos que têm aparecido? Vai tudo junto, Duas sextas-feiras que a nossa repórter Augusto solenemente ignorada aí pelos ministros. A Tauane está preparando um livro, né, só com perguntas e essas respostas imbecis. Um deseja bom trabalho e o outro dizia, não estou falando com a imprensa. A imprensa estava logo ali, bem representada pela Tauane. Bota isso aí num livro, já a pergunta já é suficiente. Se pergunta isso ao ministro do Supremo, imagino que ele não fez. Bom, esse pessoal tem severas avarias no cérebro, né? Não é normal um presidente que
quer tratar a doença grave com melhoral. Ele não conseguiu um código de conduta. Agora ele diz que são só opiniões e compreensões distintas. Então ele não sabe o que diz. Esse cara, quando estava no Tribunal Superior Eleitoral, era o segundo do Moraes, ele localizou na Macedônia do Norte, é isso, Cláudio? Macedônia do Norte, não sei exatamente onde fica, a origem das fake news que infestavam o Brasil. Não é normal. E ele está aí, no meio de uma tremenda crise, querendo absolver todo mundo. É porque ele também não acusa os outros. Não, eles deveriam recorrer ao Supremo, como lembrou o Cláudio, quer dizer, é uma piada que ele está fazendo. Aí é o seguinte, eu acho que o Senado, estou sendo otimista, vai entender que aí sim é a instituição que está sendo atacada. Eles estão negando direitos e deveres do Senado, em nome do corporativismo da corte. Só que não pega mais, eles têm de entender, e a gente vai repetir aqui a exaustão, que o Brasil mudou. O Brasil de 2022 não existe mais. E a gente está aí, ontem nós dissemos, se eles acham que a turma tem medo, nós não temos. Gilmar Mendes está querendo dançar? Está tirado para dançar oficialmente. Vem aqui e converse conosco. Se é isso que ele quis dizer. Agora, se ele quer dizer, eu comentei no meu artigo a bravata dele, né, que é briga, porque lá no meu Mato Grosso, não me tire para dançar porque eu posso aceitar. Aceite. Aceite. Não tem coragem física, que é uma decorrência também da coragem moral. Não tem. Os caras berram desafios para eles toda hora. Brasileiros que encontram o ministro passeando em Lisboa, nenhum deixa de desafiá-lo. Ele não aceitou um único desafio. Eu gosto de desafio. Eu me divirto. Então fica aí lá com essas bravatas e 2 bandidos em liberdade, metidos nas bandidagens do Banco Master, também bravos, agora dando ordens à Polícia Federal para investigar um crime praticado pelo Flávio Bolsonaro, que consistiu na publicação de um Twitter que falava do X, de um post em que ele associava o Lula ao Maduro. Como antigamente, eles vêm com essa conversa. Eles não têm que fazer perguntas nem investigar nada, eles têm que ser investigados com urgência, o que felizmente está fazendo o ministro André Mendonça. É o único que está fora desse bando. Aí, fora claro. Fala, meu pessoal, estamos aqui no Conexão Política. E antes de começar a ler aqui, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Importante o seu comentário, a sua opinião, que vai ajudar demais os nossos vídeos a engajar e chegarem para mais pessoas. E vamos aqui para o Conexão Política. PT muda estratégia nas redes sociais e passa a associar o caso do Banco Master ao Flávio Bolsonaro. Executivo Nacional, partido aprovou o documento que cita monitoramento do Senado ligado ao escândalo financeiro ao governador anterior, orienta influenciadores do grupo do WhatsApp a viralizarem o conteúdo. O Partido dos Trabalhadores divulgou uma nota ligada ao escândalo financeiro envolvendo o Banco Master ao Senado Flávio Bolsonaro e ao governo Jair Bolsonaro. O partido acusado o governador anterior de não ter tomado medidas necessárias para intervir na instituição financeira que acumulou indícios de gestão fraudulenta durante o período do texto. Também levanta questionamento sobre a situação de Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, indicado por Bolsonaro.
Flávio como alvo direto, incluindo acusações contra Flávio, uma ofensiva executiva nacional. O partido transforma a narrativa, a legenda, a orientação política, a forma como efeito direto sobre a comunicação estratégica para 2026. Primeira vez que o partido cita normalmente o Senado em um documento oficial, tipo associando sua estratégia, denúncias, investigações e suposta suspeita de enriquecimento. Mobilização digital. Grupos do WhatsApp com apoiadores do PT governo passaram a expor supostas ligações entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vocaro, dono do Banco Master. Influenciadores ligados ao PT compartilharam mensagens, orientações de visualizações de vídeo associados banqueiros empreendedores bolsonarismo. Jair Bolsonaro, Campos Neto, o texto atribuiu ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o Campos Neto ser responsável pelo caso, sustentando que o banco operou sem intervenção do governo anterior, passou a ser investigado apenas na gestão atual. A estratégia já tinha sido adotada por ministros como Gleisi Hoffmann e ataques da um momento em que o próprio caso Master respinga no governo Lula, com o veículo de Daniel Vocaro e ministro do STF investigados. Críticas à candidatura. O texto afirma ainda que Flávio jamais apresentou um projeto relevante ao desenvolvimento do país para a melhoria das condições de vida do povo brasileiro e que sua candidatura simboliza apenas tentativa da extrema-direita de manter vivo um projeto político baseado em atacar a democracia na defesa de privilégios, na negação de direitos sociais. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos que estão assistindo até aqui. Obrigado por estar acompanhando o vídeo e até o próximo.